Hoje eu vou trazer a crítica de um terror gótico dos anos 60 como você nunca viu. Um livro muito atípico e criativo que traz o terror aos poucos, florescendo em cada página, trazendo um terror assombroso que eu achei, pelo menos, inimaginável. Ficou curioso sobre qual é esse livro? Logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre ele, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de um bom livro de terror e suspense. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, e a minha crítica hoje será sobre o livro gótico mexicano da Silvia Moreno Garcia, livro esse que veio aqui para o Brasil pela Dark Side Books, nessa edição lindíssima, com o corte amarelado, meio brilhante, faz todo sentido para essa história, com diversos detalhes internos, como esses fungos aqui e outros dentro, mas além desses detalhes técnicos que são a parte linda da editora que a gente já está habituado, aqui a gente tem uma história muito boa e surpreendente. História essa, inclusive, que concorreu numa categoria de melhor livro de terror e suspense, se eu não me engano, no ano de 2020, pelo Bram Stoker Awards, que é considerado o Oscar da literatura do horror e do suspense. Mas o que tem de tão interessante nessa história? Aqui a gente vai conhecer a nossa personagem feminina, que é a Noemi Taboada, que é de uma família tradicional do México, lá dos anos 60. Ela é uma jovem super progressista, muito inteligente e que é um pássaro solto. Ela já passou por diversas universidades, por diversos cursos, não se adaptando a nenhum, e hoje ela está estudando antropologia. Seu pai, por sua vez, quer que ela case para perpetuar a linhagem da sua família, que é tão tradicional. Pensamento este que é meio quadrado, só que para a década de 60 é um pensamento que está em diversas pessoas no livro e naquele período. Eis então que a Noemi Taboada enfrenta uma missão muito interessante. Seu pai a chama em determinada noite, enquanto ela está numa festa, para contar que sua prima Catalina enviou uma carta. Essa prima casou há pouco tempo com um homem muito misterioso e acabou se isolando num lugar chamado High Place, uma mansão que fica no interior do México, completamente isolada da sociedade. Eis que na carta que o pai da Noemi recebe, a Catalina acaba contando que está passando por um problema de saúde muito estranho e que, inclusive, o modo como ela escreve é cheio de divagações, parecendo que ela está passando mesmo por um período depressivo e talvez haja alguma coisa muito mais preocupante. A missão dada para Noemi então é abandonar toda a sua faculdade, todos os seus projetos, para ir atrás de sua prima, para descobrir o que está acontecendo e talvez evitar um divórcio que seria um grande escândalo naquela época. Eis que ela decide aceitar essa missão e chega para ver como sua prima está. Chegando nessa mansão que é a High Place, ela vê toda uma atmosfera muito inglesa, muito gótica. Em volta desse lugar há um cemitério com várias lápides muito estranhas, também há uma mina abandonada ali por perto e não tem nenhuma casa ao redor, não tem nenhum vizinho, e ela fica meio consternada com como a sua prima decidiu se isolar completamente da sociedade. Afinal, a sua prima, assim como ela, era uma menina muito progressista. Ao encontrar Catalina, ela percebe que realmente ela está com algum problema, porque ela não fala nada com nada, fala diversas frases estranhas, fica sussurrando, mas o mais estranho ainda é quando ela começa a conhecer as pessoas que vivem com ela nessa grande mansão. Lá ela vai conhecer o marido da Catalina, que é um homem muito misterioso, com ares sedutores. Também vai conhecer o seu irmão, que é o Francis, um cara meio franzino, apático, completamente branco, como se ficasse o tempo inteiro recolhido dentro da casa. Os empregados dessa mansão, que são completamente apáticos, não conversam nem um pouco com ela, e o grande patriarca, que é um senhor que está completamente adoecido e aparece apenas em algumas ocasiões para trazer algumas falas que são bem problemáticas. Se não fosse só isso, ela começa a perceber que nessa casa também há uma presença opressora que a cerceia a todo momento. Conforme ela vai passando os dias nesse lugar, ela começa a ter sonhos muito misteriosos que fazem com que ela pense que talvez ela esteja também perdendo a sua sanidade, assim como a Catalina. Só que a gente sabe que é um livro de terror, que ela não está perdendo a sanidade, e sim está prestes a entrar num mundo muito macabro e perverso, com diversas questões que vão desde o canibalismo até o incesto e até um terror que é um terror que atravessou gerações. Vou falar para vocês que esse é um dos livros que eu mais estava ansioso para ler do Dark Side Books, pela sua arte gráfica, pela história que eu achei muito criativa, e eu não fiquei nem um pouco desapontado. Aqui a gente tem um livro de terror que não é daqueles que vai deixar você assombrado. Ele é um livro muito atmosférico, mas não nesse sentido, e é um livro que ele é interessante pelo seu ar inventivo. O terror que há dentro dessas páginas é um terror que vai se criando numa atmosfera muito psicológica, parecido com os filmes que a gente vê como A Bruxa, Midsommar. Então é algo que vai bem paliativamente, bem calmamente,
e a sensação da opressão não se dá só pela casa, se dá também das questões do feminino e masculino, das questões de gênero daquela época, do modo como a nossa personagem, a Noemi, tenta fugir dessa situação opressora, se mostrando uma mulher forte, e como ela acaba falhando muitas vezes com os discursos que são muito fortes, com a questão da tradição que sempre entra em combate com ela, e a fato do terror em si também é algo que é tão forte que ela não consegue sair de imediato e se desvencilhar, porque é uma coisa que realmente vai deixar você muito surpreso. Eu confesso que mesmo que eu tenha lido diversos livros de terror, nada me preparou para esse plot twist que tem aqui dentro. Por mais que tenha uma ou outra parte da história que eu consegui matar a charada, ainda assim eu não consegui resolver tudo na sua completude. Aqui teve diversas revelações que eu fiquei muito surpreso e isso foi um saldo muito positivo. Teve umas partes negativas da história, principalmente envolvendo o romance, que eu achei que não coube tão bem para essa personagem que era muito forte e ela ficou meio que dependente do personagem masculino em alguns momentos. Mas fora isso, posso dizer para vocês que é um grande livro. Ele vai estar com certeza nos livros mais criativos que eu li da Dark Side. Não vou dizer melhores porque eu não consegui me assustar, mas assim como o Rex, ele é um livro que eu gostei pelo fato de ser um terror completamente inovador. Se você está em dúvida sobre comprar ou não esse livro, compre com toda certeza. Vai ser uma experiência muito diferente de tudo aquilo que você já viveu na literatura. Se você já leu e você gostou ou não gostou, escreve aí embaixo que com toda certeza vai ser um debate bem interessante e eu vou gostar muito de falar sobre ele. Então, mais uma vez, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.